Nesta tarde, irmãos, início de noite, nós queremos refletir na palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha provisão. Salmo de número 23. Estamos meditando no livro dos Salmos e hoje nós iremos meditar no Salmo de número 23. Em outra oportunidade que tive aqui, nós abordamos o Salmo 1 e hoje queremos trazer para os amados irmãos o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o Salmo de número 23, na tradição judaica, é atribuído ao rei Davi, ao mesmo tempo que Davi, neste salmo, demonstra estar desfrutando de prosperidade divina. Ressalta que mesmo se perigos lhe sobrevier, ele continuará a confiar na providência divina a fim de protegê-lo. Este salmo é um cântico de confiança em Deus, meus queridos irmãos, uma confissão de fé cuja confiança é depositada no cuidado e na proteção de Deus. Nele existem duas figuras para demonstrar esta confiança. Uma é a figura do pastor de ovelhas, que é evocada a fim de descrever o cuidado que o mesmo tem para com o rebanho. A segunda figura é de um anfitrião, que recebe em sua casa um hóspede, oferecendo um grande banquete e ungindo com óleo. As palavras do Salmo 23 têm um profundo significado para nós que cremos em Deus. Ele é o nosso pastor, e nós somos ovelhas do seu rebanho, e como tais estamos peregrinando nas veredas deste mundo. Nessa peregrinação, necessitamos depositar nossa confiança em Deus. Confiamos em Deus porque Ele é o nosso pastor. E o que significa ter a Deus como pastor de nossas vidas? O Senhor, diz o salmista, é o meu pastor e nada me faltará. Davi recorre, meus irmãos, como já falamos, à figura do pastor para dizer que Deus suprirá as suas necessidades, ou melhor, supre as suas necessidades. Davi reconhece que sua prosperidade provém do Senhor, e contrariamente ao que fazem os homens mundanos, que se esquecem de Deus quando prosperam, ele agradece a Deus por seu cuidado e sua providência, reconhecendo que todas as bênçãos que desfrutava provinha do seu pastor. Deus cuidava do seu filho, e ele reconhece isso e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada tem me faltado, porque o Senhor é aquele que cuida de mim. E eu reconheço isso mesmo na bonança, quando muitos se esquecem de Deus, quando estão prosperando. Davi mostra que um homem temente a Deus, ele mesmo na fartura,
ele não esquece de Deus e confia nas suas posses, nos seus bens, na sua prosperidade. O Senhor é aquele que traz tranquilidade, paz e segurança. É dessa forma que nos é apresentado neste salmo o Senhor como nosso pastor. E o salmista vai retratar isso dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O repouso, meus queridos irmãos, a tranquilidade, a paz de espírito são bênçãos divinas para os seus filhos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Ele é quem me livra de circunstâncias adversas, da agitação do espírito e terror constante, nos levando ao repouso, nos levando às águas tranquilas, a um lugar de descanso e de paz. Meus irmãos, mesmo quando o vendaval se abater na sua vida, ou na vida de qualquer crente, ele tem que aprender como o crente Davi, a descansar e confiar em Deus. O socorro de Deus está presente nos momentos de angústia. O Senhor refrigera a nossa alma, restaura e renova as nossas forças e nos guia pela vereda da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, não por causa das nossas obras, mas por amor ao teu nome. Em um mundo, meus irmãos, de caos e de caminhadas difíceis e tortuosas, o Senhor nos guiará de uma maneira reta por amor ao seu próprio nome. Ou seja, Ele não permitirá que eu me perca nesta caminhada, que eu afunde, que eu seja derrotado, que o meu caminho não seja o caminho da destruição. Ele não permite que eu venha ser destruído nesta caminhada, mas Ele guia-me pelas veredas da justiça. Deus em nenhum momento ou aspecto deixa o seu povo carente. Pelo contrário, Ele, por honra ao seu próprio nome, como diz aqui o salmista, sustenta o seu povo com o seu poder, revigora-o e vivifica-o a fim de que possam andar por bons caminhos. E aí, meus queridos, reconhecendo esta graça maravilhosa de Deus, o salmista vai dizer: olha, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se por um lado Davi reconhece a mão de Deus, o pastoreio do Senhor sobre a sua bonança, sobre a sua prosperidade, ele reconhece que é Deus que o guia, é Deus que o leva aos verdes pastos, a desfrutar das benesses que o mundo pode oferecer. Ele, como rei, tinha como desfrutar disso. Davi reconhece que é o Senhor que o leva às águas tranquilas, que traz paz de espírito, que dá a ele todas as condições de viver bem. Ele diz: olha, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Davi reconhece que mesmo em momentos difíceis, Deus não vai se esquecer dele, não vai deixá-lo sozinho. Ele está pensando como um pastor faz quando as ovelhas estão em perigo. O pastor leva as ovelhas para comer, para beber, dá a elas tudo o que elas precisam. Mas em momentos difíceis na ovelha, ele vai lá para resgatá-las. Ele vai lá para cuidar, vai em busca. E é essa figura que está sendo descrita aqui por Davi. Ainda que eu ande. Davi aqui reconhece, meus irmãos, que mesmo recebendo a bênção da segurança em Deus, todavia o Senhor continua a permitir que os perigos que são passíveis a todo o gênero humano também podem nos atingir.
Então Davi expressamente declara que se alguma adversidade lhe sobrevier, ele continuaria a buscar a proteção divina, já que nada além de Deus poderia de fato livrar ou mesmo fazer suportar as adversidades. A verdade é que os vendavais da vida fazem muitos crentes aborrecerem-se de Deus e o desprezarem, ou a cair numa profunda depressão, ou murmurarem, esfriarem na fé. Todavia, Davi nos ensina qual deve ser a postura dos homens e mulheres de Deus. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Davi, mesmo em sua prosperidade, nunca esqueceu que era um homem sujeito às dificuldades da vida. Nós haveremos de superar as lutas pela fé em Deus. É isso que Davi está nos dizendo aqui. É confiando que o Senhor estará ao nosso lado, mesmo quando atravessarmos dias difíceis. Que o Senhor irá nos ajudar a superar esses dias. Pela fé, meus irmãos, nós prosseguiremos firmes, sem temor, seguindo o caminho que o nosso sumo pastor nos conduz. É enfrentando as adversidades com fé inabalável, que assim como Davi, nos tornaremos vitoriosos sobre os nossos males. O eco dessa passagem pode se ouvir nos ensinamentos do Novo Testamento, quando Pedro diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor estará me guiando pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. A expressão vale da sombra da morte aponta para trevas. Esta expressão também é usada na Bíblia para referir-se à morada dos mortos, que é um lugar de densas trevas e escuridão. Davi conhecia muito bem o trabalho de um pastor. Ele havia conduzido por várias vezes o rebanho de um pasto para outro, a fim de providenciar alimento para as ovelhas. Ele sabia dos perigos que as ovelhas haveriam de enfrentar. Também era seu dever proteger as ovelhas dos perigos, no caso, animais selvagens, ferozes. À procura de verdes pastos, as ovelhas tinham de caminhar sob a liderança do pastor. Nessa caminhada era necessário passar por caminhos pedregosos, subir montanhas e também descer por meio de vales sombrios. A região de Israel era uma região geograficamente acidentada. Havia muitas montanhas e também vales sombrios e escuros. As ovelhas são animais que se assustam facilmente, principalmente quando passam por vales escuros. E nós somos assim também. Quando passamos por momentos difíceis, nos assustamos, temos medo, mas Davi traz essa figura mostrando que o Senhor está conosco, Ele é o nosso pastor. Então, quando Davi diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ao mesmo tempo que metaforicamente reporta esses lugares sombrios em que as ovelhas se agitavam, ele aponta para o que ele poderá enfrentar na trajetória da sua vida e do seu reinado. Assim, meus irmãos, como Davi teve um momento de prosperidade abençoada por Deus, ele enfrentou dias difíceis dentro da sua casa e também dentro do seu reinado. E foi lutas terríveis que Davi teve que enfrentar. E ele, olhando e trazendo esta figura do pastor, sabe que Deus é aquele que lhe deu tudo e estará com ele também nos dias difíceis. Aqui, meus queridos irmãos, Davi deixa bem claro que os crentes não estão isentos do perigo da vida. Eles podem sofrer males nesta vida. Não é pelo fato de você já ser crente e ter Deus como seu pastor que as aflições e males do tempo presente deixarão de existir na sua vida. O próprio Jesus disse que no mundo
teremos aflições. Não devemos pensar e ensinar como muitos outros por aí, que uma vez que você se tornou crente, seus problemas acabaram. E você não pode mais sofrer mal ou perigo algum. Ou que se coisas ruins que estão acontecendo em sua vida é porque você está em pecado. Pode até ser, mas muitas vezes não é. Não é isso que a Bíblia ensina. Conforme a Bíblia, estamos sujeitos a andar pelo vale da sombra da morte e enfrentar perigos em nossa peregrinação nesse mundo. Nós enfrentamos problemas diversos, enfrentamos doenças, desempregos, assaltos, problemas familiares, catástrofes naturais e etc. Estamos sujeitos a andar pelo vale da sombra da morte neste mundo. Os infortúnios vêm também sobre nós, como veio sobre Davi. Podem nos causar danos, mas não são capazes de nos destruir. Declare como o apóstolo Paulo: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Paulo escreveu isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Eis aqui uma diferença entre os crentes e os não crentes. Na verdade, uma grande diferença. E qual é esta grande diferença? A atitude de ambos diante do vale da sombra da morte. O descrente, embora necessitando, não deposita a sua confiança em Deus. No meio dos perigos e males que lhe sobrevêm nesta vida, podem chegar a murmurar e a blasfemar contra Deus. Eles não confiam em Deus. O crente, porém, meus irmãos, diante do vale da sombra da morte que está passando, confessa com toda a confiança: não temerei mal nenhum, ou mal algum. Com essa confissão de fé, o crente não está negando o poder e a realidade do mal que pode lhe sobrevir, mas está afirmando com plena segurança que não há de ser abalado com o mal ou o perigo que pode lhe acontecer no vale da sombra da morte. Ele não tem medo de andar pelo vale da sombra da morte, nem de enfrentar o mal e o perigo que há neste vale. Os vales escuros e sombrios pelos quais o crente anda em sua peregrinação não lhe infundirão medo. Sua confissão firme e segura no meio do vale da sombra da morte é: não temerei mal nenhum. Não importa que tamanho é o problema que você esteja enfrentando hoje. Pode ser gigantesco. Lembre-se, o Senhor é o teu pastor. Por isso você não temerá mal algum. Em outras palavras, você não desistirá de lutar, de buscar vencer. Nada deverá parar a sua caminhada. O medo não pode te deter. Você precisa enfrentar as dificuldades de frente, não como um derrotado, mas como aquele que espera a vitória no sumo pastor. Se algo se abate sobre o teu coração, sobre a tua vida, não desista nunca de lutar, pois o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o teu pastor, Ele está contigo. Era este reconhecimento que tinha Davi em relação a Deus, quando ele traz essa figura de Deus como seu pastor. Diga, meus irmãos, diga com verdadeira fé: porque tu estás comigo, Senhor, a tua vara
e o teu cajado me consolam. A vara do pastor de ovelhas era usada para não só guiar essas ovelhas, mas para enfrentar e afugentar animais selvagens. O cajado era usado para puxar as pernas das ovelhas quando se prendiam em algum lugar, ou içá-las quando elas caíam em algum buraco, em algum lugar também. E aí, meus irmãos, nós reconhecemos pelas Sagradas Escrituras que Cristo é o nosso pastor. É Ele que cuida de nós, Ele nos providencia tudo o que precisamos para o nosso corpo e a nossa alma, para o nosso bem-estar, para nos socorrer. Ele nos defende e protege por seu poder contra todos os inimigos e dificuldades. É em Jesus que você encontrará refúgio e consolo, refúgio e descanso. Devemos saber que as nossas forças, as nossas capacidades não são capazes de nos livrar dos males que acontecem nesta vida, mas esperando em Deus, o Senhor que cuida de nossas vidas, você poderá descansar de todos os teus temores. Qual dos dois tipos de pessoa você é? Daquela que luta e não desiste, confiante que o Senhor é o teu pastor e que tuas necessidades serão supridas, ou é daquelas que caem em desesperança e desistem de tudo e até se afasta de Deus? Davi mostra que tanto na bonança quanto na tribulação, Deus sempre será o seu Deus. O Senhor sempre será o seu pastor, aquele que cuida da sua vida. Aí ele, no Salmo, continua trazendo a figura agora também de um anfitrião. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu não vou me demorar porque é um paralelo do que foi falado aqui, só que em uma outra linguagem, com uma outra figura. Ele remete à figura, como eu falei, de um anfitrião que recebe com honra um hóspede em sua casa, oferecendo-lhe um grande banquete e ungindo-o com óleo. Preparas-me uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ao dizer, tu prepararás uma mesa perante mim, ele quer dizer que Deus lhe fornecerá o sustento, assim como o pai que estende a sua mão para dar comida a seu filho. Essa é uma citação de João Calvino. Ungir, meus irmãos, a cabeça com óleo tem referência ao costume então prevalecente naqueles tempos. Os ungüentos eram usados nas festas mais magníficas. O anfitrião honrava seus convidados, recebendo-os com perfumes. Tal abundância deste óleo aromático deve ser entendido como suprimentos acima das necessidades comuns. Por isso a expressão, o meu cálice transborda. Davi, de fato, foi ricamente abençoado. Davi estava reconhecendo, meus queridos irmãos, que ele ali tinha subido ao posto de rei, quando ele era anteriormente um simples pastor de ovelha, mas Deus o abençoou ricamente, de tal maneira que o colocou como rei em Israel, desfrutando de tudo mais. É esse reconhecimento que diante dos seus inimigos, diante dos seus opositores, mesmo assim ele venceu e chegou ao posto mais alto em Israel, porque o Senhor era com ele, e ele reconhece isso nesse salmo. Ele foi honrado. O Senhor fez transbordar sobre ele muitas bênçãos. E é o Senhor que faz, meus irmãos, transbordar as bênçãos sobre nossas vidas. É nele que devemos nos apegar, é nele que devemos esperar. As bonanças e as tribulações sem Deus podem nos levar à perdição, mas as bonanças e as tribulações com Deus
com certeza sempre nos levará para um bom lugar, para o caminho da justiça, para um lugar de festa, para um lugar de deleite. Tal abundância deste óleo aromático, como eu falei, deve ser entendido como bênção sem medida. E aí, Davi reconhece que esta bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E por essa bondade e misericórdia de Deus está sobre Davi, ele é daquele que devotará a sua vida a Deus. Ou seja, ele adorará a Deus constantemente. E ele expressa isso dizendo que habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi demonstra que sempre reconhecerá que Deus é digno da sua adoração. E a ele prestará culto continuamente. Você reconhece isso? Reconhece que Deus é digno de culto contínuo? Para Davi, tudo isso será uma constante em sua vida. Deus nunca deixará de ser o seu pastor. E ele tem este auxílio por toda a vida, e vida de gratidão. Ele assim viverá adorando ao Senhor. E eu quero encerrar dizendo que este salmo é uma expressão de louvor e confiança, através da vida de um homem que, a despeito de sua prosperidade, não deposita sua esperança nela. Grato a Deus, nele continua a confiar mesmo quando o dia mau chegar. Para Davi, Deus é que traz a segurança e a força necessária para enfrentar os problemas. Ele, sem dúvida, é o seu socorro bem presente em momentos de tribulação. Certamente, meus queridos irmãos, para aqueles que esperam em Deus, a bondade e misericórdia do Senhor estarão sempre presentes em suas vidas. Vamos orar. Pai bendito, nós reconhecemos que Tu és o nosso pastor, Tu és aquele que cuida de nós, que pelo Teu infinito amor nos tornasse ovelhas do Teu pasto. Reconhecemos, meu Pai, como nos diz a própria Escritura, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. E bem sabemos, Deus, que tudo o que desfrutamos de bom aqui neste mundo tem sido pela Tua bênção, pela Tua graça sobre nós. E queremos Te agradecer, Senhor, Te externar gratidão por tudo o que o Senhor tem feito ao nosso favor, pelas benesses que temos recebido de Ti, pelo Teu cuidado amoroso, porque o Senhor, Deus, tem nos dado a veste, tem nos dado pão, e tem nos dado muito mais. A abundância do Senhor está sobre nós. E como Davi declarava, ó Deus, os nossos cálices transbordam. E bendito seja o Teu nome. O meu cálice transborda, bendito seja o Teu nome. Por outro lado, meu Deus, nós também reconhecemos que muitos têm passado por momentos difíceis, dificuldades essas, que não estão, ó Deus, longe dos Teus olhos. Mas reconhecemos, assim como já passamos e poderemos passar por dificuldades, que o Senhor é aquele que continua cuidando de nós. E mesmo, Senhor, que possamos passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Teu cuidado está sobre nós.
e há de nos guiar e conduzir até o fim. Mesmo que seja enfrentando a morte, nela morreremos com o Senhor. Porque, Senhor, estar na Tua presença, em momentos difíceis de dificuldade, é um alento para a nossa alma. Mas estar em Tua presença é ter a confiança de que a nossa vida não está presa apenas a este mundo, mas é para além dele. E por isso, Deus, sabemos que o Teu cuidado sempre nos guiará para um bom lugar. E confiantes em Ti, ó Deus, colocamos as nossas vidas e pedimos o Teu socorro para com aqueles que estão clamando por uma solução e por socorro, Pai. Age em favor dos Teus filhos, pois sabemos que o Senhor é o seu pastor. Ajuda-nos, Deus, e nos faz como Davi, Senhor, meu Pai, desfrutar da Tua bondade para todo sempre. E a Ti, ó Deus, reconhecer como nosso Deus digno de culto e de adoração pelo resto das nossas vidas. Enquanto vivermos, Senhor, queremos ter um coração voltado para Ti e uma vida que adora ao nome santo do Senhor. Assim nós Te oramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.